Olá! Dando continuidade à nossa conversa sobre o terceiro setor e educação, hoje trabalharemos com duas experiências. A primeira experiência é uma pesquisa realizada pelo IBGE que faz um mapeamento das fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil, que a gente vai chamar de FASFIL. A segunda experiência é o Observatório do Plano Nacional de Educação, realizado por uma organização da sociedade civil chamado SEMPEC. O mapeamento das fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil é uma pesquisa feita pelo IBGE e que está disponível no site, que vocês terão acesso ao link com o material que vocês receberão e que está disponível no ambiente virtual. Essa pesquisa é uma pesquisa que é feita de forma contínua, né? Então a gente já teve os números de 2012, 2006 e agora a gente está analisando os dados de 2010, que é a pesquisa mais recente. Primeira informação importante é o número de organizações que foram mapeadas pela FASFIL, né? Por essa pesquisa. São 290.692 organizações que compõem essa pesquisa. Desse montante, o maior número se localiza na região sudeste. Então, as organizações da sociedade civil, 44% delas hoje estão localizadas no sudeste. E, em relação à área de atuação, as principais áreas de atuação são religião, associações patronais e profissionais, direitos de defesa, desenvolvimento e defesa de direitos. Para nós, é muito importante observar que 6% desse montante de 290 mil são organizações da sociedade civil que atuam no campo da educação. Isso representa 17.664 organizações, sendo que 27,8% delas atuam na questão da educação mais livremente. Por exemplo, no brincar, na leitura, nas práticas pedagógicas, de forma menos focada. 25,3% atuam no ensino fundamental, 12,4% na educação infantil, e o que tem menos atuação, com 3%, é a educação profissional. O que é importante a gente observar? A FASFIL mapeou que, em 2010, 2,1 milhão de pessoas eram assalariadas nessas organizações. Ou seja, elas estavam empregadas formalmente nessas organizações. A gente não está falando de voluntários ou de pessoas terceirizadas, a gente está falando de pessoas que são num regime de emprego CLT. A área de educação é a segunda que mais emprega. Mesmo ela representando apenas 6% das organizações, ela só perde para a saúde em relação ao número de empregos gerados, com 26% dos assalariados. As mulheres representam 62,9% do total dos assalariados da FASFIL. Isso mostra que no campo do terceiro setor, as mulheres são aquelas que mais trabalham de forma assalariada, né, registrada formalmente. O que é muito importante se a gente pensar principalmente em áreas como educação, saúde, que historicamente tem um número maior de mulheres empregadas, esse pode ser um campo interessante de trabalho. E cerca de 1/3, 33%, possuem nível superior, o que mostra cada vez mais que a área do terceiro setor é uma área que tem se profissionalizado, que tem trabalhado de forma a tanto desenvolver os seus profissionais, como recuperar ou adquirir profissionais que estão no mercado ou no setor público qualificados. Então, a gente não está mais tratando de um perfil de pessoa que ou não tinha interesse em ir para o mercado, ou que ainda não tinha qualificação profissional madura. O que a gente está observando é o contrário. As pessoas estudam,
elas têm nível superior e buscam o terceiro setor, as organizações da sociedade civil, como um espaço de desenvolvimento profissional. Outras coisas que são interessantes a gente observar nessa pesquisa é o crescimento. Então, a gente teve de 2006 para 2010, 9% a mais de entidades sendo criadas. Então, a gente vê que é uma área que tem criado cada vez mais organizações da sociedade civil. Então, mesmo com toda uma situação de retração do mercado, toda uma situação onde as organizações da sociedade civil se veem de alguma forma estrangulada pela falta de recurso, ainda assim há um crescimento contínuo dessas instituições. E o crescimento mais acentuado se dá na área de educação e pesquisa, principalmente na educação infantil e na educação profissional, sendo que a educação infantil representa 43,4% de ampliação no número de organizações. Então, de 2006 para 2010, a educação infantil é a área que mais tem crescido proporcionalmente quando a gente pensa em organizações da sociedade civil. Em relação ao número de assalariados, o que a gente observa é que de 2006 a 2010 há um crescimento de 16%. E esse número, com o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, tende a crescer, porque muitas vezes a gente tinha o quê? Tanto o voluntariado como um formato de trabalho, quanto terceirizado como formato de trabalho. E esses dois modelos de trabalho, eles têm perdido espaço para um trabalho formal, para um trabalho onde o empregador seja de fato, onde o empregado seja de fato submetido às regras da CLT e tendo todos os seus benefícios. Alguns outros pontos interessantes quando a gente pensa na questão do assalariado, na questão do salário. De 2006 para 2010, houve um aumento de número de pessoas assalariadas por instituição, de 6,9 para 7,3. Isso significa que se a gente fizesse uma média em todas as organizações da sociedade civil, é como se em cada uma delas 7 pessoas estivessem formalmente empregadas. Em 2010, os trabalhadores ganhavam em média 3,3 salários mínimos por mês. Então, a média salarial desses 7,3 funcionários é de 3,3 salários mínimos. E os maiores salários são na área de educação superior. Então, também é no campo da educação que os salários são os salários com um valor mais elevado. Sim, na área de educação superior, onde o salário é 5,3. E na área da cultura e arte, onde o salário é 4,6 salários mínimos. O rendimento médio dos trabalhadores do Nordeste é inferior ao do Sudeste. Então, reproduz o valor de salário que também acontece, tanto no âmbito das organizações privadas, quanto no âmbito das organizações públicas, onde os estados do Nordeste têm um valor muito inferior aos estados do Sudeste. Mesmo a gente sabendo, cada vez mais, que o custo de vida tem elevado em todos os estados. E a remuneração média das mulheres é de 2,9 salários mínimos por mês, enquanto dos homens é 4,9 salários mínimos mensais. E isso é uma preocupação. Se a gente considerar o outro dado que fala que as mulheres são a maioria das pessoas empregadas nas organizações da sociedade civil. Mesmo assim, elas também reproduzem aquilo que a gente já conhece nas empresas privadas e nas empresas públicas, que é receber menos que os homens.
Então, mesmo num campo, que é o campo do terceiro setor, que é aquele campo na luta dos direitos sociais, na luta pelos direitos civis, a gente reproduz a diferença salarial entre homens e mulheres. Talvez justificada pela a qualificação do trabalho, né? Talvez os homens eles ocupem cargos de comando, enquanto as mulheres estejam em cargos operacionais e de analistas, mas mesmo assim a gente tem mais uma vez sendo reproduzido uma lógica onde os homens ou ocupam cargos mais altos ou então recebem salários mais altos. O que é bastante preocupante, já que, nesse caso, a maioria dos empregados são mulheres, né? Esses dados que eu trouxe da pesquisa da FASFIL 2010, só para mostrar um pouquinho quem são essas organizações da sociedade civil que atuam no campo da educação. Então, são mulheres, elas atuam principalmente na área da educação infantil, a área da educação superior é a que melhor recebe. A gente cada vez mais tem um aumento de número de pessoas empregadas nas organizações, a gente tem um aumento no nível de escolaridade dessas pessoas que são empregadas. Agora, o que é interessante é a gente observar uma experiência de uma organização da sociedade civil que atua no campo da educação. No caso, a gente está falando do CENPEC, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. O CENPEC, ele tem uma diversidade enorme de projetos e de atividades com foco na educação. O que para a gente é interessante hoje é observar o Observatório do Plano Nacional de Educação, que está disponível na internet, no www.observatoriodopne.org.br, que vocês também terão acesso quando receberem todo o material da aula de hoje. O Plano Nacional de Educação, ele foi aprovado e sancionado o ano passado, em 2014, ele tem validade de 10 anos, ele foi feito de forma participativa, a partir dos conselhos municipais, estaduais, federais. Foi feita toda uma questão de busca dos pleitos nos municípios, nos estados, no governo federal, para a elaboração do plano. O plano ele tem 20 metas, uma em cada área da educação, né? Então, educação infantil, educação profissional, educação de jovens e adultos, ensino superior, né? Então, ele criou 20 metas em 20 áreas e ele era uma obrigatoriedade na Constituição Federal. Então, elaborar o Plano Nacional de Educação era previsto desde 1988, né? O que é esse observatório? Qual é a ideia desse observatório? É acompanhar, monitorar qual é o status de cada uma das 20 metas, para ver de que forma o governo federal está atuando para alcançar aquilo que ele se comprometeu em fazer até 2024. Mas isso é só responsabilidade do governo federal? Não. Os estados e os municípios precisam também fazer seus planos municipais e estaduais. Nessa semana, até essa semana, era o prazo para os estados e municípios elaborarem os seus planos estaduais. A gente sabe que muitas vezes o município ainda não tem maturidade para isso, mas cada vez mais há a preocupação de pensar uma política de educação para 10 anos. O plano nada mais é do que pensar uma política para 10 anos. Em vez de sair da questão do hoje, como eu quero que seja a minha educação para daqui a 10 anos. Então, daí a importância tanto da existência do plano federal, quanto a existência dos planos estaduais e municipais. Eu vou mostrar para vocês 3 metas
e como elas estão sendo acompanhadas por esse observatório. A primeira meta é uma meta da educação infantil. E ela vai falar o quê? Cabe, né, ao governo federal universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste Plano Nacional. Então, você vê que quando a gente fala em educação infantil, a gente está falando tanto das crianças de 4 a 5 anos na pré-escola, quanto na ampliação de creche para as crianças até 3 anos. E como que aparece no observatório esse dado? Ele vai te dar 2 infográficos que vão mostrar em verde o quanto já foi feito e em vermelho o que falta para alcançar aquilo que foi definido pela meta. Então, no caso das crianças de 4 a 5 anos, a meta era alcançar 100% dessas crianças matriculadas no ensino infantil. Atualmente, a gente chegou em 87,9%. Então, até 2016, a gente tem ainda aí 12% de crianças que precisam ingressar na rede de ensino infantil. O que é importante? Por que é importante a análise desse infográfico? Primeiro, se eu estou sabendo que está faltando 12% das crianças, eu tenho que disponibilizar 12% de vagas a mais, ou ver onde, né? Para a gente poder tentar, de fato, fazer uma política pública planejada. Então, a ideia desse observatório é direcionar investimentos, recursos, energias para alcançar o que está sendo proposto em 10 anos como política de educação. Aqui, quando a gente fala que a meta é aumentar 50% de crianças de 0 a 3 anos em creches, né? Eu tenho hoje 27,9%. Então, aí eu tenho 22% de crianças que estão fora da creche e que precisariam ser inseridas nas creches públicas prioritariamente. O que vai ter nesse observatório? Então, além desse infográfico, ele vai passar para a gente quais são os programas de governo que têm a ver com essa meta. Então, é o Brasil Carinhoso, Pradime, Pró-Infantil, Pró-Infância. Então, eu, prefeitura, ou eu, pesquisadora de políticas de educação, eu vou saber onde eu vou pleitear, onde eu vou analisar recursos, políticas, para dar conta dessa meta. Ele apresenta estudos nacionais e internacionais e apresenta organizações de referência que atuam no campo da educação infantil. Então, ele vai fazer esse formato para todas as metas, o que é bastante interessante para a gente entender, além do indicador em si, o contexto que ele está inserido. Então, uma segunda meta, só para a gente ver a diferença, em relação à escolaridade média, é elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudos no último ano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade do país e dos 25% pobre, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros, declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, né, no censo, quando for realizada a pesquisa do censo. Observem que para alcançar essa meta de escolaridade média, eles precisam de uma série de indicadores positivos. Então, eles precisam aumentar a escolaridade do campo, eles precisam aumentar a escolaridade da população negra, eles precisam aumentar a escolaridade dos estados de menor escolaridade, que são os estados do Nordeste. E eles precisam aumentar a escolaridade da população 25% mais pobre do país. Então, não é simplesmente
atuar num único público-alvo. Eles precisam ter 4 públicos-alvos para alcançar a meta que eles estavam colocando aí para o Plano Nacional de Educação. E por fim, né, o terceiro exemplo de como é colocado isso, a gente tem aí a gestão democrática, que vai falar assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática e educação e associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico para a União. Nesse caso, o que eles vão falar na hora que a gente observa o infográfico? Que não há um indicador efetivo para se avaliar a questão da democracia na escola. O que eles vão observar é uma série de outros indicadores secundários que vão ser feito um composto que de fato garantirá se foi incorporada a democracia, a questão de gestão democrática no âmbito da escola. Então essas são algumas metas que foram trazidas, né, pela sociedade civil na elaboração do Plano Nacional de Educação. Eu acho que é interessante para vocês que estão estudando observar um pouco como que se dá esse fenômeno, acompanhar dentro do observatório, você pode olhar a sua cidadezinha e como ela está em relação às metas nacionais. E para a gente fechar a aula de hoje, eu só queria trazer alguns desafios do terceiro setor, não só para o campo da educação, mas para todas as áreas sociais. Então eu trouxe tanto desafios como questões pertinentes a serem debatidas, que é a questão da identidade, a questão da legitimidade, colaboração e sustentabilidade. Como que o terceiro setor lida com tudo isso? Como o terceiro setor, como as organizações da sociedade civil conseguem garantir a sustentabilidade das suas ações, mesmo sabendo que elas têm que responder editais, elas têm que prestar conta, que é toda uma dificuldade enorme em relação a isso. Elas têm que garantir a sua identidade, garantir que a sua missão de fato seja alcançada, garantir que os seus valores sejam incorporados nas suas ações. Ela tem que pensar em formas de gestão colaborativa, onde a sociedade incorpore aquelas atividades, onde a sociedade atue com apoio e solidariedade, né? Então, eu gostaria de agradecer a vocês e pedir para vocês pensarem comigo, com os grupos de vocês, nas escolas, qual é o papel das organizações da sociedade civil na gestão do território que vocês estão inseridos, na gestão das ações que estão sendo postas localmente. Obrigada.